As outras possibilidades de inimputabilidade, elas estão elencadas lá no artigo 26 do Código Penal, que fala que é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, aqui a gente está falando do tempo do crime, é o tempo da ação ou omissão, mesmo que outro seja o resultado. Isso é o início do nosso Código Penal. Era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, são outras possibilidades de inimputabilidade. E aí, neste caso, quando tratar-se de um inimputável, nós teríamos uma sentença imprópria, assim conhecida em seara de processo penal, que na realidade transfigura-se em uma medida de segurança, porque a ele não será dada a prisão pena, mas sim aquela medida de segurança que vai fazer com que ele seja internado ou fique em estado ambulatorial, a depender do crime que ele cometeu. Entretanto, o questionamento maior é que nós sabemos que, assim como surgiu várias inovações trazidas pelo pacote anticrime, com elas, o que acontece em seara de direito penal são as novatio legis in melius. O que isso quer dizer? Uma novatio legis in melius é uma lei posterior que, de qualquer modo, beneficia o réu. E mesmo tendo havido o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, se há ali uma novatio legis in melius, ela deverá ser aplicada e retroceder no caso concreto, beneficiando o réu. Nós sabemos que a regra no nosso ordenamento jurídico é que a lei penal não retroagirá, vírgula, salvo são as exceções aí, né, trazidas pelo ordenamento, e por isso a necessidade de termos juristas, jurisconsultos, advogados, intérpretes do nosso procedimento, do nosso ordenamento jurídico pátrio. Então, todas aí, salvo em benefício do réu. Então, a regra é que a lei não retroagirá, salvo em benefício do réu. Isso pode ocorrer através de uma novatio legis in melius. É uma lei posterior que veio, de qualquer modo, beneficiou aquele delito. E aí, o réu, naquele caso concreto, ele deve ser contemplado por aquela legislação. Assim, caso já tenha havido o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e esse indivíduo já estiver em cumprimento de pena, ficará então a cargo não do juiz daquela fase instrutória, mas sim ficará a cargo do juiz da vara de execuções penais a aplicação daquela novatio legis in melius. Por exemplo, o que ocorreu lá com o artigo 112 da LEP, que incluiu o parágrafo 5º, que fala que o tráfico... Eu estou indo lá na lei 11.343, a lei de drogas, lá no artigo 33, só que isso não consta lá na lei 11.343. Isso foi incluído lá na lei de execuções penais. Então, quando eu vou lá na LEP, lá no nosso artigo 112 da LEP, foi incluído o parágrafo 5º, que fala, quando se tratar da modalidade do tráfico privilegiado e tiver consignado que aquele indivíduo ele é primário, não se dedica à atividade criminosa, os seus antecedentes, vida pregressa, ele possui residência fixa, os outros requisitos foram preenchidos, nós já sabemos que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não trata-se mais de um crime hediondo, então não pode mais sofrer os gravames da Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos, que fala justamente aí do recrudescimento, por exemplo, para a progressão de regime quando tratar-se, e o pacote anticrime alterou agora o quantum de progressão de regime, principalmente para os crimes hediondos e equiparados. Então, o camarada que ele praticou o 33,
do tráfico privilegiado, ele não mais incorre no recrudescimento da legislação 8.072/90, que fala daquela gravosidade do recrudescimento para progressão de regime, liberdade provisória e uma série de outros benefícios aí para a reinserção daquele interno, para aquele reeducando a vida em sociedade. E aí o Supremo Tribunal Federal já havia dito mais aí da possibilidade do tráfico privilegiado não ser mais tratado como um crime hediondo, então ele estaria aí numa margem de progressão de regime, e isso foi incluído pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, foi a lei O Nosso Presente de Natal, que fala justamente que seria o prazo para progressão de regime no tráfico privilegiado daria mais ou menos 1 ano e 8 meses. 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, perdoa o cansaço. Entretanto, é uma novatio legis in melius, porque tem um quantum menor do que pela progressão da leitura da redação anterior. Então, neste caso, aquele indivíduo que já está cumprindo pena na modalidade do tráfico privilegiado, ele teria direito a este benefício e deveria ficar a cargo do juiz da execução a aplicação dessa novatio legis in melius para, de qualquer modo, beneficiar aquele réu. Aí, essa seria a razão de ser de inúmeras progressões de regimes de vários detentos que estão em cumprimento de pena. E aí a possibilidade da maioria deles voltar ao convívio social, porque nós sabemos que aquele rol que traz para mim as necessidades daquele indivíduo para que ele esteja ali inserido numa possibilidade de um tráfico privilegiado são muito grandes. Então ele tem que ser primário, não pode ter antecedentes, e não se dedicar à prática delitiva, ao crime e uma série de outras coisas. Então, lá no artigo 112, gera uma confusão para quem fica aí nessa busca por informação de alterações legislativas. Quando você vai na Lei 11.343, você não vai encontrar esta alteração. Em verdade, ela está lá na Lei de Execuções Penais, no artigo 112 da LEP, que trouxe um recrudescimento para aqueles que cometem crimes hediondos ou equiparados, conforme preconiza a Lei 8.072/90, que é a lei que trata dos crimes hediondos, que sofreu alterações também. Eu já falei acerca disso aqui, por exemplo, quando lá no artigo 2º da Lei 8.072/90, preconiza que será crime hediondo quando tratar de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, mas nada fala sobre a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido. Aqui eu estou falando do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826, lá do artigo 16. Então, eu faço essa remissão à Lei 10.826, lá no artigo 16, porque anteriormente constava do caput, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito ou de uso proibido. Agora foi incluído um parágrafo que trata para mim justamente acerca da arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido. O que isso, pela letra fria da lei, restaria consignado que no caso de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido, não estaria contemplado pela Lei 9.072. Mas aí eu pergunto, não é um comportamento mais reprovável? Senhores. Entretanto, o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, ele adotou o sistema legalista. Não cabe ao juiz, ao magistrado ou ao membro do Ministério Público ou ao membro do parquê definir quais são os delitos que são tidos pelo ordenamento como sendo crimes hediondos ou equiparados. E aí, se for uma leitura sistêmica, então por uma leitura sistêmica da lei, eu teria apenas a possibilidade de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito como sendo um crime hediondo ou equiparado, não estando ou não tendo sido contemplado com a alteração legislativa do pacote anticrime, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, como um crime hediondo ou equiparado. Então, aquele armamento que está no parágrafo, ele não estaria contemplado. E o que isso significa? Que aquelas pessoas que foram condenadas com o recrudescimento da Lei 8.072/90, que até então assim era tido,
há uma novatio legis in melius e deve retroagir em benefício do réu, porque nós sabemos que teve também em 2019, em outubro de 2019, uma portaria do COLOG, uma portaria do Exército Brasileiro, que alterou o grau de aferição aí das armas de fogo consideradas de uso restrito. Então, lá naquela portaria 136, a portaria 136, do Comando do Exército Brasileiro, ela dita para mim quais são as armas de fogo, acessório ou munições que estão inseridas como sendo armas de uso restrito, de uso proibido. E se é proibido, já informo que é proibido tanto para aquelas forças especiais, policiais, quanto para qualquer um outro civil do povo. Aquelas de uso restrito, há restrição para toda a sociedade civil, mas aqueles órgãos que estão ali possibilitados de fazer a utilização, assim o farão. E aí lá na portaria trouxe aí, tem uma alteração da legislação, como por exemplo, não sendo mais uma arma de uso restrito, a famosa ponto .40. Então aquela ponto .40 que até então era tido como um armamento de uso restrito, ele não mais se enquadra. E aí tem outras munições, armas e acessórios de fogo que foram também alterados e não mais estão lá na portaria do COLOG, na portaria do Exército. Logo, por via de regra, elas não estariam, quando o indivíduo ele for imputado a ele o delito, como lá do artigo 16, o que é necessário saber? Se ele foi incurso nas iras do caput ou do parágrafo, porque o parágrafo, a discussão doutrinária, que ele não teria o condão de recrudescimento pela Lei 8.072/90. E aí, este é o paralelo que tem que ser feito com todo o pacote anticrime, de todas as alterações legislativas e daquelas que podem, por exemplo, beneficiar o réu e que, caso ele já esteja em cumprimento de pena, ficará ao encargo do juiz da vara, ou melhor dizendo, do juízo da vara de execuções, fazê-lo. Mesmo nós sabemos que tem decisões agora da necessidade de provocação, mas, entretanto, nós sabemos que fica aí até mesmo ex officio, sem a necessidade de qualquer cutuque, como o nosso professor gosta muito de dizer aí, o Bernardinho. Então, essas e outras alterações precisam ser recorrentemente percorridas, estudadas por aqueles que estão aí na linha de frente para a aplicação legítima do nosso direito penal. Lembrando que fica aqui afastado aquele direito penal simbólico, inflacionário, populista. É justamente isso que nós não queremos. Porque não adianta você colocar uma legislação apenas para inflar o ordenamento jurídico se na prática ela não tiver efeito nenhum, não alterar nada no nosso sistema jurídico brasileiro, no nosso sistema primordialmente penal. Não adianta falar para mim que só por conta de um líder de uma facção criminosa, que com certeza é de um indivíduo de alta periculosidade para a sociedade, que apenas o lapso temporal de 90 dias não é necessário para tornar a prisão ilegal, para ele é uma coisa. Eu preciso do entendimento de um Supremo Tribunal Federal, mesmo nós sabemos que o Supremo não entra em casos concretos, mas eu preciso que se vislumbre a aplicabilidade disso para o José das Couves, que não é líder de nada, que está ali, que cometeu um delito, e para esse José das Couves, que não consegue aí, em grau recursal ter acesso até o duplo grau de jurisdição, que nós sabemos foi contemplado aí pelo Pacto de São José da Costa Rica, então, do qual o Brasil é signatário através do decreto 678 de 1992. Nós sabemos que, de fato, o pacto ele é lá de trás, e é 68, salvo engano, ou 69, a minha cabeça hoje é 69, salvo engano, e, entretanto, ele só foi internalizado pelo Brasil
através do decreto 678 de 1992. Então, o nosso Pacto de San José da Costa Rica, ele traz para a gente lá um rol de garantias fundamentais para que eu tenha aí um devido processo legal, para que eu tenha, aqueles direitos inerentes à pessoa humana, pelo simples fato dela ser humana, para que esses direitos, de fato, sejam respeitados por aquele que tem aí o munus, né, dessa persecutio criminis, por aquele que detém aí o ius puniendi, ius persequente estatal, que é aquele ente que foi criado para trazer aí uma paz, uma tranquilidade das celeumas vividas por aqueles que estão sob a legislação de um estado, de um território, que é um povo e que tem uma nação.